Bom dia, graça e paz. Um dia abençoado, um dia lindo e maravilhoso. E hoje eu vou trazer Lucas 4:14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama ocorreu por todas as terras. E ensinava as suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou numa cidade de sábado, no dia de sábado. Segundo o seu costume na sinagoga, ele levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro da profecia de Isaías, o quanto abriu o livro, achando o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. No 22 diz assim: E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras da graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Amém. Eu queria primeiro trazer a vocês aqui que essa passagem, ela vem exatamente depois que Jesus volta do deserto, onde ele passa os 40 dias sendo tentado por Satanás. Jesus teve um tempo em que ele foi necessário passar pelo deserto. E antes de passar pelo deserto, ele se encontra com João Batista no Rio Jordão. E João Batista diz que ele não era digno de batizar Jesus. Mas Jesus, ele não veio para que a gente faça o que é digno ou o que não é digno. Ele veio para que nós façamos o que é certo, o que é correto. O que é correto, é necessário que se faça as coisas certas. Ele já nos ensina, já no começo do seu ministério, que ele não veio transformar as coisas como elas estão. Ela vem somente para dividir o que é certo, o que é errado. A nossa vida, durante a nossa vivência, nós somos educados pelos nossos pais, o que é certo, o que é errado. O que é digno, o que é indigno. O que é alcançável aos nossos olhos, o que não é. Nós não devemos ficar olhando as coisas além do que elas são. Eu não tenho isso, eu não conquistei isso. Não é digno de você ficar cogitando o que você conquistou ou não. Isso é teu, isso é pessoal. O que você conquistou é o que você plantou para conquistar. Se eu estudei, eu serei um doutor. Se eu não estudei, os meus braços terão que trabalhar muito mais. Se eu vivo uma vida de ministério na presença de Deus, eu tenho mais intimidade com Deus. Se eu não vivo o ministério, eu não tenho intimidade com Deus. Não existe um meio termo. Você não está entre os termos. Eu tenho ou não tenho. Deus me deu, Deus não me deu. Deus só dá o que você pede. Você só tem o que você constrói. Existem algumas parábolas que ela é bem forte em relação aonde tu tem colocado a tua casa. Qual é o terreno que você tem firmado a tua casa? Aonde você tem procurado alicerçar a tua vida? O que você tem feito para ter ou não ter? Hoje, talvez com 55 anos, eu seja a pessoa que eu mais seja coerente com o que eu tenho. Eu não plantei. O que eu plantei, eu já colhi. O que eu colhi não me sustentou. Se eu estivesse hoje no mesmo lugar que eu estivesse no primeiro emprego, eu estaria aposentado com 55 anos de idade. Se eu tivesse, desde os 17, ficado no quartel onde eu estava, eu teria me aposentado como militar. Mas eu não plantei essas sementes. Eu não plantei coisas que hoje me dão sustento. Por isso eu preciso novamente continuar a caminhada. E Jesus aqui,
ele mostra isso, que é necessário que seja cumprido as normas, as etapas. Jesus foi batizado. Jesus, logo em seguida, ele vai ao deserto ser tentado. Por que ele é tentado? Porque quando a gente escolhe uma nova vida, quando a gente escolhe uma nova posição, quando a gente entra num novo sentido, nós precisamos ter um processo de testificação de que nós somos ou não de Cristo. Há pouco tempo agora, domingo passado agora, eu me batizei, depois de 28 anos de igreja. A minha esposa se batizou depois de 26 anos de igreja. Nós nascemos de novo, nós começamos de novo. Então, a partir de agora, de domingo passado, se eu não me engano, dia 3, para cá, nós somos novas criaturas. Dia 2, nós nos transformamos em nova criatura. Nós nascemos, nós fomos às águas ser batizados. Nós recebemos um renovo do Senhor. O Senhor derramou sobre nossas vidas um novo espírito. O velho homem foi embora. Aquele Jorge que ficou 36 anos fumando, não fuma mais. Mas isso não quer dizer que o processo que eu vivi não vai me trazer problemas. Existe hoje uma necessidade, às vezes até uma falta de oxigênio quando eu falo, porque eu vivi anos e anos fumando. Eu nunca bebi em quantidade, mas quem bebe sabe o que é uma abstinência de álcool, uma abstinência de droga, uma abstinência de várias coisas. Mas uma das maiores abstinências que a gente deixa de ter quando a gente aceita Jesus, que a gente é a nova criatura, é a falta de amor. Nós passamos a entender que nós temos um Deus que vem sobre nós. Jesus, quando ele foi batizado, o próprio Senhor, Deus fala. Olha que interessante, o Deus, assim que Jesus, ele fala, tu és o meu filho amado, a quem me alegro. Quando Jesus toma a atitude de entrar na água, ser batizado, o próprio Deus fala com ele que ele tem prazer no filho amado. Essa é a alegria que nós temos que trazer. A alegria de que o nosso Pai está nos olhando e vendo que nós estamos nascendo de novo. Jesus vai para o deserto ser tentado. Jesus vai para o deserto mostrar para Satanás que o que ele veio para fazer, ele vai fazer, vai se cumprir a palavra. Satanás o tenta de várias formas, mas Jesus agora vai para a igreja. Jesus agora sai da água, da nova vida, da nova aliança. Jesus passa pela prova. E Jesus agora vai para o templo, ele vai para a igreja. Jesus agora vai fazer o ministério que ele foi chamado para fazer. Jesus agora vai no templo. Jesus senta no templo e muitos já conheciam a falar de Jesus, porque durante a caminhada de Jesus, Jesus ia curando. Pessoas iam sendo libertas. É no processo da caminhada que as coisas vão acontecendo. Não pode parar. Você não pode iniciar uma jornada e parar. Você não é mais aquela velha criatura, você nasceu de novo, você tem que ir de glória em glória. A cada passo que você dá à frente é um novo processo. E vou te falar, é tão gostoso quando você começa a caminhar na direção, que o que ficou para trás já não te importa. Já não sente falta, você já não sente falta da bebida, você já não sente falta do álcool, das noites. Você não sente falta, você só leva esse testemunho para que outras vidas sejam salvas. Esse é o propósito, é você levar para frente outras vidas. O teu processo de caminhada, a tua nova vida, ela tem que ser de exemplo. Exemplo de mudança. As pessoas têm que olhar para você e dizer, está diferente, está mais bonito, está mais cheiroso. Cheiroso eu estou mais bonito, estou mais bonito. O meu amor pela minha esposa aumentou, o meu carinho pela minha esposa. Nós passamos a viver uma nova vida na presença do Senhor. E isso traz uma diferença. Isso, aquela tristeza, aquela amargura, aquela necessidade de ficar perguntando, cadê o dinheiro para pagar? E todas as coisas do Senhor te suprirá. E é nisso. É necessário que você ande. Você não pode ficar olhando, mas está faltando. Faz a tua obra, faz e todas as coisas te sustentam. Deus vai te dar.
Ele não é homem que minta, nem filho do homem, eu já falei sobre isso. O Senhor, ele é poderoso para cumprir. Nós somos falhos, o Senhor não é falho. E aí Jesus está no templo e Jesus começa a pregar. E engraçado é que Jesus ele já vai logo na profecia de Isaías. Aquilo que Isaías pregava lá atrás, que o Cordeiro de Deus viria, ele veio. E ele fala assim, no capítulo 18, e o Espírito do Senhor, olha só, o Espírito Santo do Senhor, que agora habita nele, veio sobre ele e o ungiu para evangelizar. Jesus começa a evangelizar. Jesus foi o primeiro evangelista. Jesus veio para dar exemplo que estar parado não é obra, estar parado não é obra. A obra é você caminhar, a obra é você falar. E Jesus começa a falar, Jesus começa a dizer assim, agora eu vou para dentro, eu preciso mostrar como é que funciona. Serviu para mim, a mudança está em mim, a transformação está em mim, eu mudei, eu sou uma nova criatura, eu sou feliz. A cada passo que me faltar algo, o Senhor me sustará. O Senhor me dará, o Senhor estará comigo. Eu não sentirei falta de nada. E o que eu sentir falta é sinal que eu não preciso. Eu hoje só preciso da tua presença, Senhor. E Jesus começa a evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Olha que interessante. Pessoas que estavam tristes, pessoas que estavam lá no canto, sentindo falta do amor do Pai, sentindo falta de Deus. Porque nós sentimos falta de Deus o tempo todo. Nós acreditamos que Deus existe. Nós fazemos coisas que Deus... Eu creio que Deus existe. Eu creio que Deus faz. Eu creio. Mas o que você faz quando você não sente a presença de Deus? O que você faz quando da sua boca sai, mas do seu coração não entra? A palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. E muitas das vezes, cadê o Senhor, Deus? Deus, cadê o Senhor? Deus, o Senhor não está vendo eu passando por isso, o Senhor não está vendo eu passar por aquilo. E o Senhor fala, tudo bem, enchei-vos de mim, buscai de mim, buscai de mim. Deus manda a gente buscar dele, e ele sustentará o nosso ser. Quando a gente se enche de Deus, ele preenche os espaços vazios. É como se fosse uma garrafa de água sendo enchida. Quanto mais você enche, menos espaço tem, quanto mais... E aí, depois que ela está cheia, que você bota na geladeira, ela fica bebível, ela fica agradável. Assim é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente se enche dele, a nossa boca fica como de júbilo. A gente fica, cara, é lindo, é maravilhoso. A nossa boca está em júbilo, contando as suas maravilhas, contando as suas transformações. Levanta-te. Levante, porque já resplandece, o sol já raiou, o dia já amanheceu, você já abriu os olhos, você está novo, você está pronto para lutar mais um dia, e ele vai contigo, ele está do teu lado, não importa o que você está passando, conta para ele, conta para Jesus onde é a sua dor, ele é o remédio, confia no Senhor. Não desanime, procure a sua cruz. O que tu precisas, peça para Jesus. É desse jeito que o Senhor nos quer. É desse jeito que o Senhor nos trata. E ele fala mais à frente, e ele veio apregoar a liberdade aos cativos. Sabe aquela coisa que te prende? Aquele vício, aquela situação, aquele emprego chato. Vou falar para você dessa forma, porque se tem uma coisa que existe é emprego chato. Sabe que é emprego chato? É quando você não tem amor pelo que você faz. Ou você olha aquilo como uma necessidade, ou você olha aquilo como um peso. Ou você tem amor pelo que você faz. Eu me formei, em que me formei? Eu me formei nisso, eu sou feliz, eu tenho que ser feliz no que eu me formei. Eu tenho que ser feliz no que eu faço. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser abundante naquilo que está em minhas mãos. O que o Senhor botou em minhas mãos, o que é abundante na tua vida? Eu sou motorista, eu trabalho já há 35, 36 anos, sempre dirigindo. Eu tenho amor pelo volante.
Se eu pegar um carro aqui, eu saio pela vida fora. E Deus, durante todo o meu processo de vida, Ele me levou por esse Brasil afora. Eu posso dizer que eu fui do Acre, do Acre a Piauí. Eu cruzei quase os 4 cantos, eu só não fui muito no sul, mas os 4 cantos do Brasil o Senhor me levou. E isso me testificou uma coisa: o meu Deus se encontra em todos os lugares. Aonde eu via a presença do Senhor. Aonde eu ia, eu sentia a presença do Senhor. Ele falava comigo, Ele orava comigo, Ele me mostrava. Eu tenho vídeos do Senhor me abraçando, me cuidando de mim, dizendo: eu estou contigo. Me mostrando os lados de lugares onde o Senhor tem abundância de ser proclamado Jesus Cristo. E tem lugares onde o nome dele não é santificado, o nome dele não é glorificado. Lugares onde a presença do Senhor não se encontra, porque são povos idólatras, são pessoas que não olham para ele como o único Deus, adoram imagens e semelhanças, mas não ao Senhor. Adora bezerros, adora fitas, adora patuais. O Senhor não se encontra nesses lugares. O meu Deus, Ele é grande para estar em qualquer cantinho. Meu Deus é um Deus de tudo, que tudo vê. E Ele traz essa liberdade para a gente. Ele diz assim: liberdade aos cativos, pessoas que estão presas em promessas, presas em coisas assim que não o agradam. Liberta-te. Você não precisa ficar preso às coisas. Você só precisa ficar preso à sua presença. Você só precisa ficar preso ao amor de Cristo. Eu preciso pagar essa promessa, eu preciso cumprir isso. Para com isso. O meu Deus não te oprime em nada. Ele é livre. Você é livre para o adorar, você é livre para exaltar o nome dele, você é livre para engrandecer, você é livre para olhar ele e ver ele em qualquer lugar. Traz ele para dentro da sua casa, bota um louvor, traz uma palavra abençoada, grita: Senhor Jesus, aqui está o teu servo, a tua família. Clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes e maravilhosas te mostrarei. Assim, o meu Deus, quanto mais você busca, mais ele te dá. Eu estou com uma dor, esquece isso tudo. Bota a mão em cima da dor, repreende a dor. O meu Deus, o Deus a quem eu sirvo. Mas você tem que servir, você tem que lembrar lá atrás. Você tem que ser batizado. Você tem que ter um Deus que testifica a você. Jesus não tinha pecado. Portanto, Jesus não precisava confessar os seus pecados. Então, o próprio Deus o confessou. Eis aí o meu filho amado. Jesus não tinha pecado. Mas se ele tivesse pecado, ele tinha que confessar os pecados durante os anos. E depois ir para a igreja. E servir, praticar o evangelho. Esse é o processo. Gente, é muito simples. Parece assim que nós temos uma dificuldade em fazer as coisas de Deus. Mas quem bota dificuldade é Satanás. Satanás é que ele vai dizer: transforma em pedra. Eu não estou com fome. Eu estou com sede de justiça, sede do meu Deus. Nós temos que ter sede. Porque o alimento que nós precisamos é o alimento espiritual. Devemos entender que não é para hoje. Depois a gente passa um certo tempo lutando, correndo atrás de dinheiro, nós descobrimos que nós perdemos tanto tempo fazendo coisas que não agradam a Deus e que não nos levam para o céu. O que te leva para o céu? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha que coisa mais simples. O Deus fala assim: eu sou, eu sou. Quando o povo está cativo no Egito, Moisés pergunta: Senhor, o que é que eu falo para esse povo? Senhor, assim, fala simples assim: diga que eu sou. O nosso Deus, eu sou, Ele é. Ele não precisa de nome, Ele não precisa de tamanho, Ele não precisa de nada. Ele só precisa que você abra os seus lábios e diga: Deus do eu sou. Olha só, sabe o que é isso? Porque se você começar a inventar nome para Deus, você se enrola, porque você vai achar que Deus é só aquilo. Deus é maior do que tudo que você está pensando e sentindo. Deus é maior do que tudo que você imagina. Eu sou.
caminho, a verdade, eu sou a vida. E ele vai mais além com Jesus. Ele pega Jesus e fala, Jesus, vamos lá, porque eu te trouxe para o ministério, então você vai trabalhar. Porque olha só, aprenda uma coisa, quando você entra para a presença de Deus, que você começa a se... Não fica pensando em você que você vai ficar sentado. No meu primeiro vídeo, eu até falei sobre isso. Você sem obra e fé, uma coisa tem que andar com a outra. Se você achar que você vai para dentro de uma igreja ficar sentado, presta atenção, tu não foi chamado para ficar sentado, tu foi chamado para libertar, tu foi chamado para testemunhar, tu foi chamado para procurar aquelas pessoas que estão afastadas e dizer, ô, vem comigo, que comigo a gente vai para o lugar certo, vem comigo porque o próximo céu, a nossa promessa, ela é além dessa. Aqui até 70, 80 anos, 90 anos já deixando um monte de prejuízo, fazendo os outros trocar a fralda da gente. Então, com 70, 80 anos, já é hora de pedir para o papai, me leva, me prepara e me leva, porque eu quero viver um novo céu, uma nova terra. Aqui nós somos carne podre. Aqui todo dia, pela misericórdia de Deus, nós temos que acordar e pedir misericórdia. E pedir derramamento de graça. Porque para cá a gente não serve para nada. Nós estamos aprendendo para que a gente se santifique. Santificai-vos. Santificai-vos é todo dia melhore, todo dia melhore, todo dia melhore, todo dia melhore. Santificai-vos. Tira as coisas que impedem você ir na direção do alvo. O nosso alvo é Cristo, o nosso intermediador a Deus. E aí ele continua no 20. Encerrando o livro, e olha aqui ainda diz no 19, que ele veio para os cativos, oprimidos, e ele veio fazer o quê? Anunciar. Presta atenção, há mais de 2000 anos Jesus Cristo já anunciava. Jesus Cristo já anunciava o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo já anunciava os propósitos de Deus. O ministério dele começou simplesmente dizendo, olha, é desse jeito, é dessa forma, é pelo caminho. O caminho ele tem que ser aceitável ao Senhor. O que fazemos não importa, o que importa é como fazemos, para quem fazemos. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu as Escrituras, porque ele cumpriu as Escrituras pelo que o profeta Isaías dizia. E no 24 é interessante que eu queria finalizar com essa passagem. E ele lhe disse no 23, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouviste, o ter sido feito em Canaã, e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem sucedido na sua terra. Deixa eu lhe contar algo que você precisa trazer ao seu coração. Você não tem motivos para fazer as coisas e ser reconhecido. O que você faz não é mérito. O que você faz é graça. O que você faz é se posicionar. Quando você se posiciona para Deus, dizendo, Senhor, eis-me aqui, porque a palavra diz que nós devemos... eis-me aqui, clama a mim e responder-te-ei. Ao mesmo tempo, ele diz assim, a quem enviarei? Aí eu levantei o braço, eu clamei a ele, e ele me respondeu, eu levantei o braço, porque ele perguntou assim, a quem enviarei? Eu falei, Senhor, eu estou aqui. Senhor, tudo que o Senhor tem feito na minha vida, eu agora quero ter disposição para trazer a tua palavra, para trazer a tua salvação, para falar da grandiosidade que o Senhor tem. Mais uma coisa, dentro da sua casa, por que ele fala dentro da sua casa? Porque dentro da sua casa as pessoas te conhecem, a tua esposa te conhece, o teu filho te conhece, o teu irmão te conhece, o teu vizinho te conhece. Então, como é que é a tua vida? Como é que você anda? Como é que você se manifesta para as pessoas da sua casa?
Como é que se posiciona? Eu, durante muito tempo, eu fui uma pessoa muito rude, mas eu sei que eu fui rude. E eu pedi perdão ao Senhor, e aquelas pessoas que eu pude pedir perdão, eu pedi. Aquelas que aceitaram, muito bem, aquelas que não aceitaram, é problema deles. Mas eu estou em paz com meu Deus. Eu estou em paz. Então, assim, as pessoas de casa, elas nunca vão entender, até mesmo o que está sendo feito. Mas eu sei que o alvo não são os corações magoados. O alvo são as pessoas que estão fracas. São as pessoas que precisam de ouvir uma palavra. E o Senhor direciona essa palavra. Direita e esquerda. Como você trata seus filhos, como é que você trata a tua mulher, como é que você trata as pessoas do trabalho, como é que você trata os teus irmãos, como é que você trata os teus amigos. Esse é o diferencial. Não adianta você fazer a obra e as pessoas olham para você e dizem: você, um grosso, um cavalo ignorante. Durante um bom tempo a minha mãe esteve aqui na minha casa e eu cuidei dela durante 2 anos e meio, se eu não me engano. E muitas das vezes eu me frustrei dentro dessa casa. Porque aqui, sozinho, trocando fralda, tomando conta da minha mãe, as pessoas vinham para cá achando que só que era um lugar de passeio. De vez de vir aqui, dar um apoio, um suporte, muitas das vezes vinham aqui para tirar fotos. Não tem problema, cada um vai responder ao Senhor. E eu, rigorosamente cansado de ver a minha mãe deitada, uma mulher que viveu anos e anos buscando a presença do Senhor, que me ensinou o que hoje eu posso fazer. Porque eu pedi, na morte da minha mãe, que Deus me desse a unção que estava sobre ela. Quantas vezes ela foi na casa de parente, levou a palavra. Toda a minha família conhece a palavra do Senhor. E cabe a cada um buscar de forma a sua vontade. Mas eu pedi: Senhor, dai-me a unção que está sobre a vida da minha mãe, no dia da morte da minha mãe, no cemitério. Eu recebi aquela unção que estava sobre ela, uma unção de glorificação, de reconhecimento do meu Deus, e minha vida começou a ser transformada, porque o Senhor viu em mim condições de fazer o que minha mãe fazia, que era trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Hoje o que eu não faço porque as pessoas me conhecem, eu não preciso testemunhar sobre mim. O meu Senhor vai abrir o céu e vai olhar para mim e vai dizer: tenho prazer no meu filho amado, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso buscar, eu preciso caminhar. Essa manhã foi uma manhã diferente que Deus trouxe para mim no meu coração essa palavra. Você que está triste, você que está amargurado, você que não consegue caminhar, você que tem um propósito, você tem uma doença. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você vai ter doença. Durante toda a tua vida você não cuidou do teu corpo. Durante toda a vida você exagerou em algo. Na gordura, na bebida, na cachaça, no fumo, na alface, no enlatado. Não importa. Você está triste porque você não consegue comprar um carro. Mas você fez por onde? Você trabalhou, você juntou dinheiro. Eu não aguento mais trabalhar. Está trabalhando demais. Diminui. Tenha tempo para Deus, que você vai ver o teu tempo como vai ser recompensado. Essa é a diferença da nossa vida. Nós não nos moldamos, nós não nos transformamos. Primeiro, reconheça os teus pecados, reconheça a tua falha. Senhor, eu deveria ter mais tempo contigo e não tive. Então, tem umas coisas que a gente tem que parar e analisar. Foi Deus ou fui eu? Eu estou com uma dor aqui. Há tempo. Eu ouço algumas pessoas dizendo assim: fulano está doente. Fulano vai morrer. Sabe qual é a diferença da morte para a morte? É como você vai morrer. Porque muitas doenças não são para a morte. Certa vez perguntaram para Jesus: Jesus, esse rapaz está com uma deficiência. Quem pecou? Seus pais ou ele? E o Senhor Jesus foi simples: ninguém pecou. Tudo é para a glória de Deus. Ele quer dizer: se ele me buscar,
Se ele me procurar, ele pode ficar curado. Se ele me buscar, eu posso libertar ele. Se ele me buscar, eu posso transformar a vida dele. A coisa é o seguinte: o que eu quero para a minha vida, o que eu preciso fazer com a minha vida, qual é a mudança que eu preciso ter? É uma doença de morte. Glória a Deus! Presta atenção, quando a palavra glória a Deus vir durante um momento de morte, você lembra o seguinte: a salvação para essa vida, para essa carne. Quando minha mãe ficou doente aqui muito tempo, nós cuidávamos, mas chegou um tempo que ela foi para o hospital e já não tinha mais o que fazer. A infecção urinária dela já não tinha mais o que fazer. Foram medicamentos fortíssimos. E um sábado que eu estive com ela no hospital, eu vi que os médicos ressuscitavam ela. Quando minha mãe desfalecia, eles vinham e aplicavam algo nela. E ela voltava. Uma mulher que já não tinha 30, 40 quilos, acho que até menos. Uma mulher que estava sofrendo, mas que estavam injetando vida nela. Foi quando a família se concretizou e disse: não, vamos deixar que Deus a faça. Minha mãe não voltaria a andar, minha mãe não voltaria a pular, minha mãe não voltaria a correr, minha mãe só estava sofrendo. Mas uma coisa que alegrou o coração de todos nós, porque minha mãe já tinha um processo, a sua alma já tinha um endereço, o seu espírito já tinha uma caminhada. Ela era uma mulher de Deus, uma mulher que levou a palavra para muitos filhos, muitos frutos foram caindo dessa árvore. Muitos conheceram a Jesus, muitos buscaram a Jesus, muitos se afastaram de Jesus, muitos viam na palavra dela uma salvação. Essa manhã você lembre, não importa a sua dor, importa quem cuida da sua dor. Importa quem cuida do teu sofrimento, quem vai te levantar. Tem um louvor que eu canto muito, principalmente quando eu fico chateado. Eu sou filho de Deus. Eu fico assim: porque está batido, ó minha alma, espera em Deus. Porque está batido, ó minha alma, espero em Deus. Este é o caminho, este é a verdade, essa é a vida. Buscai-me enquanto se pode achar. Dá tempo de achar. Abra teu coração, abra tua mente, olha a tua vida, a tua família, olha teus filhos, olha tua mulher, olha as plantas. Planta uma árvore, dá bom dia para o sol, olha para as suas pernas, olha no espelho o reflexo que você é. Você é o reflexo de Deus. Ele te fez imagem e semelhança. Você é o que Deus diz que é, e não o que você pensa, e não o que Satanás assopra no teu ouvido. É melhor ouvir a voz ou sentir o vento soprar. A voz de Deus diz: eu tenho prazer no meu filho amado. Batismo, remissão de pecados e obra. Caminha, levanta e anda. Que essa manhã seja uma manhã abençoada, que essa palavra possa trazer no teu coração aquilo que realmente Deus precisava falar. Chora, clama. Jesus mandou os seus discípulos, cada um num canto, levar a palavra. Um tempo depois eles voltaram e começaram a Jesus, tem que ver, Jesus, o que falavam de você, Jesus, as pessoas estão empolgadas falando de você. E Jesus pergunta para eles assim: o que vocês falaram de mim? Quem vocês pensam que eu sou?
O que eles falaram de mim não me interessa, eles não me conhecem. Mas vocês me conhecem, vocês caminham comigo. O que dizes vocês o que eu sou? E Pedro, um homem rujo, duro de coração, um pescador, um cara bruto, um cara assim, conhecimento de palavras, ele olha para Jesus e diz: Senhor, tu és o mestre, tu és o mestre, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o Salvador, tu és aquele a quem Deus mandou e fez a sua obra. Paulo diz: aonde iremos se só o Senhor tem palavras de vida? Para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de salvação, palavras de amor. Aonde iremos se só o Senhor tem a vida eterna? E Deus os abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.